Bom dia, irmãos queridos e amados, graça e paz. Eu queria convidá-los a abrir o livro sagrado, a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 9. Todos acharam? Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Se puderem me acompanhar. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha o poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Oremos. Senhor Deus, que essa palavra sirva para a sua igreja, Senhor Deus, como edificação, como formação, Senhor Deus, do seu reino, das suas coisas, Senhor Deus, que possa trazer crescimento espiritual a nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, ontem tive mais uma notícia de uma pessoa que se suicidou. Infelizmente, é comum escutarmos notícias dessas no nosso dia a dia. Não estou nem falando do que aparece na televisão, estou falando do nosso dia a dia, entre nós. E a gente chega a se perguntar, mas uma pessoa se matar, cara, o que deve estar passando no interior dessa pessoa, nos pensamentos dela, para chegar a um ato tão extremo, né? Que é tirar a sua própria vida. Nós, como cristãos, nós temos que ter nossa vida, um entendimento correto do que a gente vive. E o livro de Apocalipse, apesar de ser um livro com muita simbologia, é um livro que nos ajuda muito a entender o contexto que a gente vive. Eu escolhi esse capítulo e esses versículos porque falam um pouco sobre o porquê as pessoas chegam a esse extremo. O livro de Apocalipse não pode ser entendido literalmente, gente, senão não faz sentido nenhum. Mas se a gente entender ele como a linguagem simbólica quer nos falar, ele vai ser muito útil para nós.
Então, no primeiro capítulo, a gente está falando da quinta trombeta. O que são as trombetas de Deus no Apocalipse, gente? São os juízos de Deus para a terra. É uma resposta de Deus às orações nossas. Então, cada trombeta que é citada no Apocalipse está falando de um juízo que acontece. Até a quarta trombeta vai falar sobre juízo sobre a terra, sobre o céu, sobre o ar. Da quinta até a sétima trombeta vai falar sobre o juízo sobre os homens. Mas isso aí não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para que a gente tenha a chance de se arrepender de algumas de nossas atitudes e se voltarmos para Deus. A gente tem que entender isso. Deus nos mostra certas coisas para que a gente veja que a gente está no caminho errado, não é o caminho que lhe agrada, e que agrada a Deus. Então é a chance que a gente tem de se arrepender e se voltar a Deus e se prostrar diante dele e buscar um relacionamento íntimo com ele. Não entendo isso como um castigo. Quando um pai castiga um filho, ele está fazendo um ato de amor. Ele não está fazendo aquilo porque ele gosta de fazer aquilo, mas sim para colocar o filho dele nos caminhos corretos. Deus faz a mesma coisa que a gente. Então, no primeiro versículo, ele fala assim, o livro de Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo João, sobre uma visão. Ele fala assim: e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem que é essa figura caída do céu? Essa estrela caída do céu. O que significa estrela nesse contexto? Estrela são anjos. Pode ser anjos do bem e anjos do mal. Mas nesse caso, a estrela caída nada mais é do que o cramunhão, Satanás. Certo? Já estava caída, ele viu, já tinha acontecido. E foi dado-lhe a chave do poço do abismo. Foi dada, alguém deu para ele. Quem deu essa chave para Satanás? O próprio Deus. O próprio Deus deu essa chave. Aí no segundo versículo fala: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então Deus deu uma chave para Satanás e foi lá e abriu o poço do abismo e saiu uma fumaça. O que é essa fumaça, gente? É uma legião de anjos, anjos caídos, de demônios. Isso aqui obscureceu a terra. O que é isso? Deus é luz, as trevas é escuridão. Está bem claro isso, essa linguagem simbólica? Então, Deus permitiu, deu a chave para Satanás para que ele abrisse as portas do inferno. E hoje, entre nós, tem espíritos malignos na terra. Muitos espíritos malignos. E qual é a função desses espíritos malignos? Vou falar uma palavra que tem que ficar gravado na cabeça dos seis. A função desses seres malignos é atormentar os homens. Atormentar. Então, quando uma pessoa chega a ponto de se suicidar, ela está muito, mas muito atormentada. Vocês concordam comigo? E quem que faz isso com a gente? Esses demônios. E quem que permitiu isso? O próprio Deus. Olha a lógica. O próprio Deus permitiu. Ele usa Satanás para que ele e sua turma lá atormente os homens, para que os homens se arrependam da vida que eles estão levando e para que se voltem a Deus. Continuando aqui,
Também a fumaça saindo gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, gafanhotos simboliza esses anjos caídos. O próprio, os escorpiões também tem a mesma figura de linguagem. Quando você fala escorpião, o que escorpião tem que ele é reconhecido? Tem veneno. Quando o veneno entra em você, você pode até morrer. Você fica doente, você fica danificado. É tudo figura de linguagem. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Gente, então, nós vemos aqui nessa passagem que existe um limite para a ação dessa legião, dessa fumaça, dessa multidão de gafanhotos, escorpiões. Existe um limite que Deus deu para eles. E qual que é o limite? Que não matassem, certo? E que não tocassem naqueles que têm o selo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então estão os demônios aí para atormentar todos aqueles que se afastam de Deus e que não têm o selo de Deus. Então, para nós que estamos ajoelhados aos pés de Deus, buscando ter uma vida conforme aos padrões de Deus, se entregando a Ele, não é permitido a esses demônios nos atormentar. Então, pela lógica, eu falo muito em lógica porque eu trabalho com isso. Então, pela lógica, uma pessoa que chega a ponto de se suicidar, ela está muito distante de Deus. Pela lógica da palavra de Deus. Muitas vezes, a gente se descuida e fica na mão desses gafanhotos. Muitas vezes, quando a gente está descuidado de nosso coração, isso é prático. Quando a gente guarda ressentimento no nosso coração, quando a gente guarda mágoa no coração, quando a gente enche o nosso coração de coisas ruins, quando nos falta o perdão, é nesse momento que essas pestes começam a influenciar a nossa vida. E para evidenciar isso aí, o texto fala das características desse bando de demônio. Versículo 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ele está falando aqui, esse cara teve coragem de se matar, mas tem muitas pessoas que estão vivendo uma angústia. E para eles tirar a vida é a melhor solução. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados pela peleja. O que representa um cavalo? O Márcio ali é um cara que trabalha nessa área. Cavalo é um símbolo de força. E ele foi muito usado nas guerras. Na sua cabeça havia uma coroa parecendo de ouro. O que é o símbolo da coroa? É o poder. E o seu rosto era rosto de homem. O que simboliza o homem? O que diferencia o homem dos animais? Lembra na escola que a gente aprende qual a diferença de um animal para o homem? Porque o homem é racional. Então, o homem aqui significa inteligência. Significa raciocínio. A coroa significa poder. O cavalo significa força. O que ele está querendo dizer assim?
esses demônios, eles têm força, eles têm poder, eles têm muita inteligência. E tinham cabelos como cabelos de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Cabelos de mulher significa beleza, sensualidade. E dente de leão significa violência. Eu estou caracterizando os demônios. Então, os demônios são poderosos, inteligentes, bonitos, sensuais. O que mais que eu falei aqui? Violentos, dentes de leão, poderosos. Na prática, a política é influenciada por esse pessoal. As universidades são influenciadas por esse pessoal. A sociedade é influenciada por esses demônios. E muitas igrejas também são. Qual que é a intenção de Satanás? Matar, roubar e destruir. E ele começa onde? Pelas instituições idealizadas por Deus, pela destruição da família, pela destruição da igreja. Satanás, ele age com inteligência e sutileza. Então, irmão, a mensagem desse devocional, que é para a gente refletir, que nós usamos essa passagem da Bíblia, é essa. Prestem muito atenção com a vida de vocês, com a minha vida, com a vida de vocês. Existe um mundo de gafanhoto, que foi permissão de Deus, que saiu do abismo, como se fosse uma fumaça, que trouxe uma obscuridade na nossa mente, e faz com que os homens procurem as falsas doutrinas, que procurem filosofias que são diferentes da que está na Bíblia, porque as pessoas elas são atormentadas e buscam um alívio desse tormento nessas coisas, astrologia, espiritismo, candomblé, e sexo, drogas e tantas outras fugas, entendeu? E esses demônios são poderosos, eles usam as armas que eles têm. Seguindo aqui, eu esqueci de ler um trecho aqui, mas ele fala que eles têm couraça, é difícil você atingir ele. E o único jeito de a gente não estar sob a influência dessa legião de demônios, desses gafanhotos, desses escorpiões, desse exército de cavaleiros que tem couraças e coroas de ouro, é tendo o selo de Deus em nossas vidas, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos salvos da ação desses gafanhotos, porque Deus deu a ordem para o seu servo, que é Satanás, para não nos tocar. Amém? Espero que essa mensagem nos ajude a ficarmos espertos, não vacilantes, quanto a nossas vidas. Deus abençoe.